Boa noite, tudo bom? Eu estou de volta depois de 2 semanas de férias, talvez entre vocês também. Alguns viajaram, descansaram um pouquinho. Agora para retomar de novo a gente aqui, a rotina. Tem pessoas novas aqui, que vieram aqui pela primeira vez. Então, muito bem-vindo. Só para quem não conhece, a gente vai ter a palestra, que demora mais ou menos uns 40 a 50 minutos. Depois a gente vai ter a passe aqui no quartinho do lado. Se alguém precisa conversar, tem o atendimento fraterno que vocês podem solicitar aqui na recepção. Também quero lembrar da nossa festa junina, que vai ter agora esse sábado, às 5 horas. Todos são muito bem-vindos. Vai ter a palestra também normalmente. E também vão retomar as aulas a partir da semana que vem. Então, quem estuda, a partir da semana que vem, tudo volta ao normal depois das férias. Também peço para desligar o som dos celulares, para que a gente consiga se concentrar durante essa aulinha. Também depois, enquanto que a gente está esperando a passe, que a gente fica meditando um pouco e não atrapalhe os outros também. Você pode desligar a luz? Não, peraí. Deixa eu só fazer a leitura que preparei aqui do Minuto de Sabedoria, sempre muito interessante. Se alguém lhe mostrasse uma semente escura e feia, dizendo que dentro dela havia uma bela e perfumada flor, você acreditaria, porque sabe que da semente nasce a planta que produz a flor. Pois bem, acredite também que dentro de você, por mais imperfeito que seja, nascerá purificada e bela a sua alma imortal, que alcançará a felicidade. Tenha fé em si mesmo e busque aperfeiçoar-se. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Peço a todo mundo sentar direito. Vamos fechar os olhos. E vamos fazer uma respiração longa, inalando pela barriga, soltando os músculos e fazendo uma exalação bem devagar. E assim vamos nos envolvendo nesse ambiente, nessa oásis de paz que a espiritualidade benfeitora está preparando para nós desde cedo. Vamos perceber a presença do Jesus Cristo que está aqui no meio de nós. E vamos compreendendo o quanto somos pequenos ainda, mas que estamos aqui de coração aberto para ouvir as palavras que o Nelson vai trazer para nós, que vão nos ajudar a reconhecer as nossas emoções e trabalhar o que ainda não está perfeito. Vamos pedir ajuda para estar aberto a ouvir e a reconhecer o que serve para nós e trazer para as nossas vidas. E vamos pedir o envolvimento para Nelson, para que ele consiga trazer a mensagem dele, que ele preparou para nós com tanto carinho, da melhor forma possível, para que seja uma noite muito boa. Que assim seja. Graças a Deus. Nelson.
Boa noite a todos. Boa noite. A paz do Senhor nos envolva no dia de hoje, né? Eu queria pedir uma gentileza a todos vocês. No primeiro momento, se a gente pudesse ficar um minutinho assim, só de pé, aqueles que puderem. E eu gostaria que todos nós juntos batêssemos aí uma salva de palmas. Mas não é para mim não, é para todos nós. Por quê? Porque nós tivemos exatamente a coragem da fé de estar aqui nesse momento. Tá bom? Então uma salva de palmas para todos. Muito obrigado. Podem. Ela estava fazendo uma preleção tão calma que eu estava no meu soninho ali atrás. Bom, gente, coragem da fé. Se nós analisarmos o pé da letra, coragem da fé significa que a própria fé, ela também, como nós, tem coragem, né? E o melhor exemplo da coragem da fé é o nosso querido ancião chamado Abraão. Ele, através da coragem, provou a sua própria fé. Porque Deus, quando disse a ele, pegue o seu filho e faça dele um sacrifício, depois de tanto tempo que ele e Sara esperaram, ele teve a coragem, porque já existia dentro dele a própria fé. Ele acreditava, ele sabia que Deus falava com ele. Ele sabia que Deus estava presente em toda a sua vida. Tanto que Deus uma vez disse a ele, vá até lá para fora e escolha a contagem que você tiver de todas as estrelas, será a sua descendência. Veja a vastidão que é o mundo de estrelas. Então, muitos de nós, talvez, estamos vindo desse pretérito aí, né? Para hoje estar aqui, graças à coragem e à fé que Abraão juntou para que nós fôssemos hoje o que somos. Pois bem, o Espírito, na verdade, que persevera, que não esmorece, ele é focado na sua própria renovação interior e traz a sua lapidação como um diamante. Ou seja, nós somos diamantes, né? Deus nos fez como próprios diamantes. E se nós pararmos para pensar um pouquinho, o diamante ele pode estar bem atolado no meio do lodo mesmo, mas lá na profundeza, será que ele vai perder a sua origem de um diamante? Não. Ele tem aquela coragem do seu brilho, né? Ele tem a sua capacidade de projetar luz. Então, cada um de nós, quando nos sentirmos que estamos atolados com problemas, como dificuldades, ou se sentindo muito mal, não vamos esquecer que nós somos diamantes. E que nada mais do que um bom banho, uma boa noite de sono e um bom bate-papo vai fazer com que nós tenhamos exatamente essa lapidação da renovação dentro de cada um de nós. De nada vale o brilho de uma inteligência se o coração, aqui o coração ele está representado como a nossa força da mente. Ele permanece sempre às escuras dentro de uma caverna. Então nós vamos imaginar que a nossa mente está presa, né, o nosso cérebro aqui, dentro de uma caverna. Toda caverna, ela tem um fecho de luz, ela tem uma porta, ela tem uma fresta. E nós, muitas vezes, nós fazemos da nossa mente uma caverna fechada, uma escuridão. Por quê? O próprio inseto, às vezes, num fecho de luz, ele sai e quer aquela claridade. E nós somos iguais a eles. Por quê? Porque dentro de uma caverna escura, nós procuramos exatamente aquela luz. Então nós precisamos começar a pensar um pouco mais, primeiro em nós e na nossa capacidade, na nossa potencialidade de daqui a pouco entender o porquê dessa coragem e ter uma fé tão forte como nós temos, ainda não sabemos. Esse processo reencarnatório que cada um de nós vive, né? Nós já fomos e voltamos, pode acreditar. Deixamos aqui tantas famílias, deixamos lá tantas famílias e continuamos
rodados aqui à nossa volta, cercados de tantas famílias. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso renascimento foi provocado, foi constituído simplesmente para que a gente comece a trabalhar a nossa evolução, não só no sentido do espírito, mas na questão da moralidade espiritual. Cada processo e cada experiência que a gente vive no laboratório é uma fase que nós avançamos para ter a nossa moralidade aperfeiçoada. Cada um de nós, dentro das nossas limitações, da nossa capacidade, a gente consegue aos poucos buscar um espaço em todos os campos. Trabalho, família, meio social, tudo. Tudo isso faz parte de uma renovação. Conhecimento espírita, na verdade, ele traz como uma dúvida se é ou não uma oportunidade. Ele é uma oportunidade e nós, ainda na condição de matéria, nós vamos entender que ele passa a ser uma dívida. Porque a gente faz tanta coisa errada no dia a dia, como espírito que nós somos, que a gente, em vez de apagar algumas dívidas do passado, a gente acaba acumulando, né? E isso é uma coisa que a gente tem que começar a se conscientizar da oportunidade do momento. Nós vamos ver daqui a pouco também uma passagem que fala um momento aí sobre a pandemia, e que, se nós analisarmos ela com um pouquinho de profundidade, ela é uma grande oportunidade para nós todos. E refletindo assim, a nossa responsabilidade, na verdade, é respeitar como Abraão as leis divinas. Ter um pouquinho, que seja pequenininho, o entendimento sobre as leis divinas, para que a gente possa entender um pouco sobre essa responsabilidade do que é ter a coragem, porque nós já temos esse alimento chamado fé. Nós já somos luzes, nós já somos raízes, nós já somos aquela semente divina dentro de cada um de nós, plantada. Nós não somos aí jogados aqui nesse planetinha chamado Terra, ou uma dessa constelação, ou uma dessas moradas do Pai, e fomos esquecidos daqui. Negativo. Nós somos muito mais que isso. Nós já viemos lá da época da caverna. Desculpe a brincadeira as mulheres, mas a gente carregava a mulher pelo cabelo, e hoje a gente não faz mais isso. Aqueles que ainda insistem em fazer isso é porque retornaram na época da caverna. Nós estamos evoluindo, nos melhorando, tá? Assim disse o Mestre: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. E que o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que permanece nos céus. Então, nós temos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que todos nós praticamente usamos muito no Evangelho no lar, né? Alguns de vocês já devem conhecer essa prática. É exatamente o que diz para nós Mateus, no capítulo 10, que vai de 32 a 33, isso que eu acabei de ler. Essa oportunidade de nós conhecermos também nos traz através de Lucas. Por quê? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e de os santos anjos. O que será que essa passagem nos remete dentro do aspecto de coragem espiritual? Ela traz para nós uma grande referência sobre a firmeza da nossa energia. Como é que nós estamos vivendo hoje? O que é que nós estamos fazendo com o nosso dia a dia? Quando a gente se levanta, muitas vezes a gente pergunta assim para algumas pessoas: qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Muitos respondem de maneira bem objetiva: eu abro os olhos. E é exatamente isso. Todos nós, se pararmos um minutinho para pensar dentro do aspecto de coragem, a gente abre os olhos. Por quê?
Porque a gente vem de um soninho, de um descanso, apesar do aperfeiçoamento em outras escolas, e a gente muitas vezes fica com medo de abrir os olhos, que é a chamada preguicinha, né? A gente está com preguiça, porque tem que enfrentar mais um dia de trabalho, aquele chefe chato, né? E pagar as contas. Só que quando a gente percebe na oportunidade que conseguimos abrir os olhos, nós ganhamos uma excelente oportunidade de falar com os nossos mentores, o nosso anjo da guarda. É a primeira coisa que a gente precisa ter como coragem de olhar para os lados, embora não esteja vendo ele, e dizer: meu amigo, muito obrigado. Agradeço a você, porque esse agradecimento está chegando até Jesus. Eu agradeço a você. Agradeço porque, enquanto eu repousava a minha matéria, e você me passava lições no meu educandário, em outras moradas, eu sei que agora eu tenho a oportunidade de perceber que nenhum avião caiu na minha cabeça, enquanto eu descansava a minha matéria. Nenhum terremoto abalou a minha profundidade de sono para que eu não pudesse ou pudesse ser incomodado nas minhas lições. E também nenhum tsunami me molhou, tanto que eu acordo sequinho, né? Todos nós acordamos seco, tranquilos. Essa forma de gratidão, essa forma de agradecimento é uma coragem, porque não são todos que conseguem parar um minuto na forma da gratidão e dizer assim: muito obrigado. Muito obrigado, porque a oportunidade de abrir os olhos é uma renovação, é a oportunidade de mais um dia de laboratório e de desafios. Então, nós precisamos ver que a coragem, ela é uma referência de firmeza e dessa energia, como eu falei. E também é preciso muita coragem para que a gente enfrente as dificuldades que a gente tem no caminho. Então, como exemplificar essa ideia da coragem? Os nossos próprios apelos, as nossas próprias melancolias, que nós carregamos todos nós aqui dentro. Não deu certo, não pude ver, não pude fazer, tentei, não consegui. Nós não precisamos ser mais assim. Nós podemos ser muito mais conclusivos naquilo que o Evangelho nos pede. As nossas tempestades interiores. A primeira delas, a gente precisa parar um pouquinho e começar a pensar, durante o dia, quantas coisas a gente coloca nessa nossa caverna, né? É o colega que tirou o sarro da gente, é o chefe que cobrou de uma forma um pouco ríspida uma situação, é o trânsito, aí vem aquele buzina atrás e você chega e grita, né? Vai na paz de Jesus, segue teu caminho. Não é assim que a gente faz? É mais ou menos assim, né? Pois é. E a gente começa a perceber que a nossa cabeça vai ficando cheia de bobagem. Aí quando chega lá perto da hora do almoço, mas ela queimou demais o bife. A batata frita então secou. Por quê? Porque nós já estamos com a mente tão carregada de tantas situações que nós fomos encontrando, que essa simbologia aqui está pedindo para que a gente comece a abrir um pouco a nossa mente e pare de encher a cabeça com bobagens. Por quê? Nós somos movidos naturalmente a um certo temor ante a vida. A gente passa por tantas situações que a gente deixa algo em particular, muitas vezes, de pequenininho, ele se integra a todos nós de uma maneira que roubam nossa qualidade da própria vida e abre essa alteração dos nossos pensamentos. Faz com que a gente comece a variar, comece a sair um pouco daquela planície de zona de conforto. E faz com que a gente se movimente, porque todo o universo é uma movimentação. E com isso nós temos que aprender o quê? O que será que é importante nessas nossas tempestades interiores, nós trazemos para cada um aqui. Nos momentos pandêmicos, por exemplo, a sua contribuição para o nosso aspecto de coragem para elevar o nosso ritmo de fé.
Nós temos aqui, que tudo tem o seu tempo, que nada é por acaso, e a simbologia ali de um mar revolto, né? Alguém quiser entender como montanha. O fato é que nada vai pular o tempo do relógio. Nós é que somos apressados. Nós é que buscamos alternativas fora do nosso tempo. Nós é que queremos algumas coisas, ameaçando a nossa coragem e deixando a fé de lado. Por quê? Porque quando a gente não consegue arcar com os nossos compromissos materiais, deixamos o espiritual de lado e a nossa fé fica abalada. Então a nossa coragem está um pouco mal distribuída. Ou seja, nós precisamos recapitular e entender primeiramente o que é essa coragem de que nós precisamos nesse momento. Nós já estamos na fase de conquistar. Nós chegamos até aqui. Já está na hora de pular e ir para uma fase um pouquinho mais, não digo complexa e nem complicada, mas exigente. E essa fase, joelho, costas, pés doendo. O que será que quer dizer aquilo, né? É que eu estou lá em casa e eu sinto dor nas costas, eu sinto dor no joelho, eu sinto dor nas pernas. Mas o porquê que acontece isso comigo? Poxa, eu tento fazer de tudo, eu trabalho o dia inteiro, né? Mas a sua mente, ela não está conectada com a sua mansetude. O seu padrão vibratório está desequilibrado a ponto de você não perceber que joelho, costas, pés doendo e etc, 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 é Deus falando com a gente. É Deus mandando um sinal para a gente, através da matéria, que algo está errado. Alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Exemplo, será que nós estamos se sentando na posição correta? Será que nós estamos se alimentando de forma correta, com ou sem orientação? Será que nós estamos com os pés doendo porque a gente não tem a gratidão de pegar os nossos próprios pés e fazer uma massagem neles e dizer muito obrigado, você me trouxe até aqui, né? Você está me deixando em pé. Todas essas coisas são mensagens de Deus que trazem para a gente uma pontinha de coragem de dizer: é difícil reconhecer que ainda somos pequeninos. Nós somos. E Deus fala com a gente através da dor. Deus fala com a gente através da dor. Depois nós temos aqui na continuidade: a fé vai te manter de pé quando o mundo, na verdade, vai tentar te derrubar. Porém, esse mundo é o mundo nosso, o mundo criado por nós. Não é o mundo que está à nossa volta, porque nós somos parte dele. Como nós que ajudamos a construir o mundo que existe aí fora, né? Então nós precisamos tomar consciência de que nós somos parte integrante do modelo de fé que o mundo precisa, através da nossa perseverança, da nossa vontade de querer se renovar e querer de se modificar. Porque já que a Terra é um movimento, nós espíritos somos movimento também. Nós precisamos evoluir. O corajoso sempre está rodeado de virtudes, as mais simples, as mais caras, né? As medianas, mas são virtudes. A virtude de um bom dia, a virtude de uma boa noite, a virtude de se comunicar, a virtude de querer entender ou aprender alguma coisa, porque nós não somos sabedores de tudo, né? A virtude de procurar, na simplicidade, com o coração puro e aberto, fazer aquele bom feijão, aquele que uma mãe, que uma avó sabe fazer. Por que nós não podemos aprender? E usando exemplos assim bem básicos para que a gente entenda que nós somos construtores e que a gente pode realmente conseguir alguma coisa.
Tenha fé como ação direta e com força. Se eu tenho a fé é porque eu acredito que sou capaz. Eu acredito que é possível. Eu acredito que com planejamento, com estudo, com reforma interior, nós possamos nos melhorar a cada dia, de degrau em degrau, aos poucos, e nada de uma hora para outra, né? Aos poucos. Então, a própria fé, ela tem uma ação direta. Ela nos envolve. Por quê? Porque enquanto nós não tivermos a fé, nós não teremos coragem. Porque quem acredita, vai e tenta. Errou? Qual o problema? Nós temos que errar. Os cientistas erraram quantas vezes para chegar no resultado? Mas aquela fé persistente, aquela força de vontade, aquela perseverança, fez com que eles chegassem nisso. Imaginem um navegador, imaginando aqui um barco, um navio, pode estar nublado. Se ele domina, conhece a rota, se ele tem aquilo desenhado dentro de si como uma meta, e essa meta está enraizada, alicerçada dentro do Evangelho, ele tem aquela segurança. O próprio Jesus disse: não caminharás sozinho. E nós não estamos caminhando sozinhos, nenhum de nós. Os nossos mentores estão aqui agora ao nosso lado. Eles estão com a gente. E com eles vem toda uma família espiritual que está aqui à volta, também nos ouvindo. Também prestando atenção sobre o que eles poderiam ter feito e não fizeram. E nós seremos eles amanhã. Nada mais do que espíritos, não na forma encarnada, porém, longe da matéria. Né? É um ser que encara o novo, corre riscos raciocinados, tem uma ação extrovertida e uma leve capacidade de comunicação. Essa leve capacidade de comunicação, a gente resume ela em humildade nas ações. Ter jeito para construir as coisas. A nossa verdade não é a verdade do mundo. A nossa verdade é a verdade quando nós aprendemos com um outro sábio, que divide, compartilha e que mostra para nós que é possível juntos construir algo diferente, não sozinho. A coragem para admitir isso vem da nossa fé, né? Entre o marido, entre a mulher, entre o amigo, a amiga, entre o próprio chefe, o patrão, o empregado. A humildade de reconhecer de que Deus nos deu 2 ouvidos, 2 olhos, 2 pernas, 2 braços, porém colocou um único filho, que é a nossa boca, para falar no momento certo. O resto pode trabalhar em conjunto, né? Então, se nós conseguirmos entender e dominar esses sentidos, nós vamos conseguir entender que a capacidade de comunicação, ela já é uma coisa extrovertida, que traz para cada um de nós a oportunidade de crescimento. A batalha, ele insiste, ele trabalha, ele traz objetivos para a vida social, para a vida familiar. Ele deixa a zona de conforto. Gente, eu trabalho numa área de segurança e muitas vezes a gente comenta em cursos, em treinamentos, para o profissional se capacitar, para o profissional procurar conhecimento da sua área, buscar alternativas, porque é uma área muito vasta e hoje, no mundo que a gente vive, a gente precisa ter alguns parâmetros, né? Começar a olhar um pouquinho mais a 360 graus algumas coisas. Pois bem. E a gente escuta que eu não tenho dinheiro para estudar. Eu não consigo estudar, eu não tenho tempo para estudar. E aí a gente começa a pensar e começa a analisar o seguinte: hoje a maioria tem um celular, não é? Todo mundo tem um celular hoje, até criança hoje tem celular.
E lá dentro a gente tem várias ferramentas. A mais conhecida, a mais tradicional é a famosa Google. Depois nós temos aí o YouTube, depois nós temos outras ferramentas. Então pintou uma luz na cabeça, você vai lá nessa ferramenta e você faz pesquisas. Tem várias informações lá dentro. Então um dia desse um rapaz falou, eu queria aprender a mexer com Excel, queria aprender a entender um pouco de fórmulas, só que eu tenho preguiça. Eu falei, onde é que está a sua coragem? Onde é que está a sua perseverança? Onde é que está a sua força de vontade realmente para chegar e dizer, eu quero aprender Excel? Você está disposto? Quer deixar um pouquinho do seu pedaço da hora do almoço? E vamos fazer isso juntos com o Google? Vamos. Aí entrei no YouTube. Coloquei, marquei, migrei para a televisão e nós começamos a fazer. Hoje ele domina fórmulas. Por quê? Porque ele pegou a metade do almoço dele e aproveitou para se capacitar. Então é por isso que o mundo está diferente. Uns estão se esforçando e outros estão na zona de conforto. Que lugar nós estamos? Que posição nós estamos nesse momento? Por que o meu vizinho está melhor do que eu? Porque ele tem mais coragem do que eu? Porque ele tem mais fé do que eu? Ou porque ele está vencendo as oportunidades que são dadas a ele com força de vontade? É isso que a gente tem que começar a se questionar. E é através dos desafios que nós, na verdade, nos apresentamos a Deus. E por Deus, a gente sempre coloca tudo que conquistamos em nome dele. Porque tudo que nós temos foi Deus que deu. A nossa roupa, a nossa condição de visão, a nossa condição de poder falar, o nosso alimento, o ato de poder vir até aqui, o ato disso ou daquilo, foi Deus. Nós não fizemos nada sozinhos, não. Porque se ele dissesse, puxa o cartãozinho lá no botão de ponto, é hora da gente subir e pronto, né? Então Deus permite que a gente tenha, através do livre-arbítrio, essa oportunidade de crescimento. Mas ele também diz para nós, tudo que fizesses, faça em meu nome. E muitas vezes nós achamos que o mérito é só nosso. Que nós é que estamos aqui conquistando, né? E não é verdade. Bom, vamos entrar no tema. A coragem da fé. Aqui nós vamos analisar a fé raciocinada ou a fé cega. Nós temos aqui uma foto, não sei se todos estão conseguindo ver, e aqui nós temos uma segunda foto. Se a gente começar a analisar, há um estreitamento de vale, né, em relação às montanhas. Quem é que está com a fé raciocinada aí e quem é que está com a fé, na verdade, cega? Do ponto de vista de vocês, é a da direita ou é a da esquerda? Quem está com a fé cega? A da direita? E por que vocês acham que é a da direita? Isso quer dizer que nós precisamos também compreender que a coragem, ela tem limite, né? Ela é alicerçada e construída sobre a fé. Se a nossa fé for grande, nós somos ousados. Mas a coragem vai cobrar o preço. Isso significa que nós temos que planejar, dimensionar, calcular as nossas ações. A coragem das nossas ações está na nossa capacidade alicerçada na nossa fé. O que é que acreditamos? Aquela fé enraizada. Eu acredito que sou capaz de pular essa distância, essa altura. Né? Como diz aí o nosso amigo Gil, ele fala, andar com fé eu vou, né? Mas ele pode cair também. Então, esse é um exemplo que eu trouxe para a gente tentar discernir aqui o que é uma fé raciocinada ou uma fé cega. A raciocinada nos dá a oportunidade de nós questionarmos com muita coragem. Não, peraí, mas não foi Deus que falou isso. Onde é que está escrito isso? Por que está dizendo isso? Mas com base em que você está me colocando numa situação dessa? Ou com base em que você está me querendo convencer que isso está certo ou que isso está errado? Né? Então, para que a gente tenha essa fé raciocinada, nós precisamos estudar. Nós precisamos
nos capacitar. Nós precisamos pegar aquela meia horinha de almoço e começar a estudar para poder discutir alguma coisa, saindo um pouco da zona de conforto e compreendendo que a nossa fé por enquanto é cega. Eu acredito, mas eu ainda não sou Abraão, eu estou um pouquinho longe, mas muito longe. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não conheço a minha fé ainda, eu estou aprendendo. Eu sou um aprendiz do Evangelho, eu estou aprendendo. Eu posso acreditar, mas no primeiro aperto, no primeiro sufoco, a fé ela oscila. Então ela cai numa condição de fé cega. Ela ainda não está bem fortalecida. Ela não é raciocinada. Ela passa a ser raciocinada quando nós andamos nos mandamentos de Jesus. Quando nós tentamos construir o nosso dia nos mandamentos de Jesus. Lembra quando eu falei que a primeira coisa que a gente faz quando acorda, abrindo os olhos, agradecer. Isso já é uma fé raciocinada que vai nos levar a um campo de coragem. Momento pandêmico, né? Voltamos lá que tudo tem o seu tempo e nada. Olha só. O que a pandemia trouxe de benefício para todos nós? Forçosamente, nós estamos atravessando já e quase passando o momento tecnológico, não é verdade? Quanta gente teve que ficar em casa no momento tecnológico? Quantas pessoas até hoje estão ainda naquela linha remota? Quantas pessoas ainda estão nesse trabalho dentro de casa? Por quê? Por que o planeta foi Deus? Quem será que provocou essa situação para dar uma chacoalhada na zona de conforto de todo mundo? Aí não pegou um só, né? Não pegou a família A, B, C, ele pegou geral. E hoje todo mundo reconhece que a tecnologia foi a que se despontou. Por quê? Nós conseguimos muita live, a gente conseguia fazer evangelho no lar pelo celular, pelo computador, mantivemos contatos. Então a tecnologia ela fez o quê? Ela uniu as pessoas à distância. Ela trouxe para aqueles que têm coragem de querer continuar no caminho a oportunidade de se conectar. Ah, eu não gosto disso, não entendo nada, isso aí, ó, imagina, diminuiu até filas em banco, né? Diminuiu tanta coisa, e ainda temos as pessoas que não gostam da tecnologia, paciência. Mas é uma tendência que já está terminando. Ela tanto está terminando que nós estamos entrando num momento de adaptação agora e de renovação. Alguns ainda estão apanhando um pouco com esse processo tecnológico, né? Por falta dessa fé de dizer, eu sou capaz, eu acredito, vou fazer um curso, vou tentar me melhorar nisso. Às vezes compra um celular, é de última geração e não consegue usar os recursos de forma que possa ajudá-lo. Eu prefiro ainda ir no banco, eu tenho que levar lá o meu pagamento e o rapaz do caixa me serve um cafezinho e eu tomo, né? Mas olha só, hoje nós já estamos no caminho pela sobrevivência da moralidade. Essa é a próxima fase pós-pandemia, gente. A pandemia veio para dizer que todo mundo ia ficar dentro de casa, e aí cada um arrumou um jeito de se virar. Foi ou não foi? Arrumou na sua forma de coragem, na sua forma de fé, um jeito de sobreviver. Não foi assim que aconteceu com cada um de nós? É avô que não podia ver o neto, era neto que não podia ver o avô, era filho que não podia ver o pai, era cuidado aqui, cuidado ali, até que chegou um determinado momento que nós não percebemos que esse processo que eu falei lá atrás de renovação, de mudança, já está acontecendo, e agora vai entrar a fase da moralidade. Agora nós vamos ter que tomar jeito. Ou a gente toma jeito, ou nós não vamos ter lugar e nem espaço para colocar os nossos corpos depois. Por quê? Porque vão limpar a área.
falando claramente para todos nós, vão limpar a área. Porque as oportunidades estão sendo dadas a todos nós. E o que está acontecendo? Muita revolta, né? Muita tristeza, porque eu não consegui reagir, eu não estou conseguindo reagir. Então o que Deus está esperando na nossa coragem? Que nós nos unamos e ajudemos ao nosso próximo, mesmo que à distância. A gente faça orações, a gente interceda, peça por aquele, a gente encaminhe para aqueles que necessitem um apoio, uma força. E vamos sair um pouquinho dessa zona de conforto e mexer com a nossa condição moral e ser mais transparente, ser mais, ser assim, menos sossegados, né? E fazer alguma coisa no trabalho da caridade. Sair de casa, dar oportunidade àquele que quer de poder conhecer alguma coisa, às vezes uma palavra, um abraço, uma mensagem. Nós temos várias formas de ajudar aqueles que precisam. Uma nova sociedade com objetivos e propósitos está surgindo. Essas sociedades estão vindo em crianças prodígios, né? Às vezes a gente vê aí na televisão crianças que com 8 anos estão tocando Beethoven. E você começa a pensar, não, onde é isso? Isso é o processo de renovação. É como uma grande jarra de água totalmente amarela, né, salobra, e que à medida que vai entrando água nova, aquilo vai sendo expurgado, vai caindo fora da jarra, até que ela se cristaliza, ou seja, ela é totalmente transformada. Tudo vai sendo feito de uma maneira bem devagar, mas eu não sei se vocês perceberam, vocês olham no relógio é 8 horas, quando vocês olham no relógio é 10 horas. Quando vocês olham no relógio, já não é meio-dia? A coisa está correndo muito, não está? Ah, meu Deus, eu deitei às 9 horas da manhã, agora já são 6. Nossa, foi tão rápido o negócio, não deu nem para cochilar. Pois é. A dimensão tempo, ela é uma coisa que entra no campo da metafísica, ela é muito diferente do que nós imaginamos. Gente, do outro lado não tem relógio. Do outro lado não tem moeda pataco, essa coisa, ela tem bônus hora, trabalho. É pelo resultado de produção pelo próximo. Então, isso está nos livros, isso não é uma criação nossa, não, isso está nos livros. Isso aí são pessoas que têm o processo mediúnico realmente avançado como medianeiro para se comunicar e trazer informação como ela está acontecendo. Então, as transformações estão nascendo. A pergunta é, qual é o nosso momento hoje? Nós estamos nos transformando com coragem? A nossa fé já está bem alicerçada ou ela está abalada? A resposta está aqui, ó. A nossa cabeça, nós estamos atrás de uma grade, não estamos não? Nós não estamos cercados dessa maneira? Será que não, gente? Será que a gente tem a coragem para admitir que nós estamos assim? Todos nós? Cada qual com a sua dificuldade? Nós temos que se libertar dessa proteção mental que nós colocamos. Por que nós estamos enjaulados dentro de nós mesmos? Nós estamos se enjaulando a todo momento, fechando a porta. Nós temos que sair dessa cultura e começar a perceber que a pandemia está passando, né? Que nós já estamos entrando na fase da transição, renovação, e vamos começar a caminhar para a abertura do jeitinho brasileiro que não cabe mais. Acabou o Joãozinho Lady Gerson. Aquele que gosta de levar vantagem, esse vai chorar. Por quê? Porque essa nova filtragem de juventude que está vindo conosco é uma juventude totalmente preparada para o modelo novo. E faz parte. Ah, mas foi assim com meu pai, com meu avô. Foi. Mas não está no ritmo acelerado que está hoje com a gente. Né?
Então a pandemia, ela veio trazer para nós, para aqueles que têm olhos de ver e para aqueles que têm ouvidos de ouvir, a oportunidade de começar a lapidar a nossa coragem, alicerçando a fé através do Evangelho no lar, através das leituras que são edificantes, através do bom combate, que é o diálogo aberto e franco, sem a ofensa, o carisma ou a oportunidade de ser grato, levando a alguém aquilo que é necessário. Às vezes vocês podem ler um livro para uma pessoa, às vezes vocês podem dar uma mensagem para uma pessoa, nós podemos fazer muitas coisas juntos, né? E com isso a gente vai desbloqueando e abrindo essa porta aí. É necessário refletirmos se os nossos problemas são problemas ou se são desafios, porque tem uma diferença na neurolinguística entre os dois. Quando a gente começa a pôr nessa grade que nós temos problemas, nós já fechamos a questão, né? Já está fechado, não tem solução mais. Mas quando a gente começa a pensar de uma forma em que essa palavrinha chamada problema vira desafio, o desafio é começar a planejar na nossa mente como que eu vou sair dessa jaula, como que eu vou criar uma serra para cortar essas grades, como que eu vou arrumar uma chave para sair daí de dentro. Então, na neurolinguística, quando a gente trabalha as palavras certas, nós descobrimos alternativas. Desafios são oportunidades de planejarmos. Problemas nós já entregamos a chave, ela não tem mais solução. Não. A nossa coragem não está, ela está em desafios. Porque ela é acompanhada da nossa fé. Nos dias de hoje é isso, em síntese é isso, né? A vida, ali é tá? Não é uma. A vida é um mar cheio de tempestades. O próprio Mateus dizia em 14:27. E Jesus, andando como um fantasma, porque os discípulos entendiam ele como um fantasma, ele disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Jesus está caminhando com a gente nesse mar revolto da vida. Nós é que estamos dentro de uma embarcação achando que Jesus está dormindo. Ele não está dormindo. Ele está muito atento. Quem está dormindo somos todos nós que não estamos percebendo alternativas, soluções para o nosso dia a dia. O comodismo está tomando conta da nossa chave. A falta da perseverança, que é essa força de vontade, está trazendo para cada um de nós essa questão de não conseguirmos avançar. Gente, todos nós somos espíritos de luz, temos uma centelha divina e somos tão produtivos, mas tão produtivos que vocês já imaginaram um pitbull, a força que ele tem, e às vezes ele é tão meigo que ele não sabe a força que ele carrega naquela boca dele? Assim somos nós. Quando a gente descobrir a nossa força interior, nós vamos descobrir não só a coragem, mas esse tamanho de fé, porque eu ainda sou daquela velha guarda, eu estou nessa área da doutrina há alguns aninhos. Todo mundo tem um coração bom. Todo mundo é revestido do homem novo, porque o homem velho ficou, né? E aí todo mundo pergunta, mas quem é o homem velho? O homem velho é aquele quando a Maria foi até o túmulo procurando por Jesus e um anjo disse a ela: por que você está procurando entre os vivos, né, entre os mortos, quem está vivo? Isso quer dizer que nós temos que deixar o passado, nós temos que se renovar e seguir em frente. Foi essa a mensagem que ele quis dizer. O que significa que devemos ter fé, coragem ante os momentos da vida. E quais são esses momentos? Bom, como é que nós estamos levando a nossa vida no sentido de conservação, a saúde? A gente está tendo tempo para se alimentar, está planejando? A gente está se alinhando com relação a isso? Nós estamos tendo coragem para dizer, não, agora é hora do almoço, né?
Isso eu posso deixar para daqui a pouco. Nós estamos sabendo planejar isso direitinho, regrar direitinho o nosso dia a dia com mais oportunidade, mais produtividade, para que a gente se sinta menos cansado e mais feliz? Será que nós estamos fazendo isso? Jesus já sabia que nosso amanhã sempre ia ser uma ameaça, sempre. E ele sempre vai ser, não vai mudar isso. Porque nós estamos enjaulados, né? Vamos abrir essa porta, vamos sair e acreditar que nós somos capazes de dias melhores. É muito simples, querem um exemplo? Eu levanto bem, tomo um belo de um café da manhã regrado com vitaminas, proteínas, tudo tranquilo, fibras. Aí chega na hora do almoço, eu meto uma caipora, uma feijoada. Aí reclama que a laranja estava ruim. Não é verdade? Fechamos a grade de novo. É isso. Nós temos a oportunidade nas mãos de que com muita coragem mudar o nosso rumo. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, com os nossos familiares, com amigos, parentes, com as nossas preocupações. Por exemplo, contas, ambição, vaidade, orgulho. Nós não sabemos, porque as nossas atitudes é que provém tudo isso. Nós temos que começar a ter consciência que criar coragem não é uma coisa tão simples, mas como foi dito, é uma coisa que nasce devagar, aos poucos. Temor nada mais é do que o grego brasileiro, né? É desperdício de tempo. A gente já fala grego brasileiro porque todo evangelho tem uma história lá no grego, né? Então a gente já fala que é um grego brasileiro. Temor é desperdício de tempo. Para que a gente está desperdiçando o nosso tempo? Nós estamos jogando fora uma grande oportunidade. Olha só essa coitada, né? Porque ela está com tanto... como é que chama isso? É post-it? Tanto post-it colado, coitado. Acho que é para lembrar as coisas, não deve ser isso? Ela trabalha tanto que ela não vivenciou o crescimento do filho. Ela não percebe se o marido está ou não bem. Ela não percebe o que está acontecendo à sua volta, na sua casa. Ela não percebe que ela não está tendo tempo de se conectar com Deus. Ela não percebe, ela é todos, tá, gente? Eu usei o padrão homem generalizado, mas porém eu peguei o exemplo de uma mulher, porque hoje as mulheres são muito trabalhadoras. E isso está tirando a mãe de família, está tirando a esposa, está tirando aquela pessoa que contribui com uma série de coisas a ficar enjaulada. Então, nós temos que começar a pensar numa sociedade um pouco diferente. Ter coragem para nós colocarmos a nossa posição de melhorias no dia a dia. De buscar alternativas. Né? Lembra da época do troca de açúcar, do troca de feijão, do troca de arroz com o nosso vizinho? Era uma época boa. A lata de óleo. Isso conectava. Isso trazia a oportunidade. Então, amiga, você não sabe o que aconteceu. Ontem minha panela de pressão explodiu. Né? Então, se sabia aquilo que é pertinente, que pode ser sabido pelo outro. Porém, nós estamos perdendo essa conectividade para um momento ante a vida. A nossa coragem é de enfrentar o dia a dia para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Só que caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Tem uns aí, uns marceneiros de vez em quando. Eu gosto de marcenaria, tá, gente? Tem uns marceneiros que querem criar umas gavetinhas. Mas não adianta, é muito pequeno. Então a gente tem que começar a refletir sobre essas situações. Geralmente somos pessoas que nós estamos vivendo dentro da própria família. E a conectividade do celular, por exemplo, está tirando o foco do ambiente família. Como é que foi seu dia hoje? Né? Nossa, seu cabelo está bonito hoje.
Nossa, tem uma coisa de diferente em você hoje. Você reparou que nossos filhos estão com algum problema? Ela está meio isolada, ele está meio isolado. Ou seja, a gente está perdendo a referência dentro da nossa própria casa pela falta de coragem de acordar da zona de conforto e dizer para si mesmo: o que é que eu estou fazendo com o meu tempo? O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu estou tão cansado que eu não tenho coragem de dar atenção a quem está do meu lado. É mais importante a novela. É mais importante o programa. Né? É mais importante a academia, o cabeleireiro. Então nós é que estamos construindo aquela grade. Lembram da mente? Aquela pessoa dentro da grade? Nós estamos se fechando e a pandemia está passando. Ela já assustou todo mundo, ela já nos tirou entes queridos, e agora ela vai começar a renovar os nossos pensamentos. Ah, vai, ninguém vai fugir disso. Vocês não tinham pensado nisso? Ah, a pandemia está acabando. A Organização Mundial da Saúde está alertando sobre um problema que vem vindo aí, né? Então, tem muitas coisas que ainda vão vir e que nós precisamos estar com a coragem e com a fé muito bem preparados. Não acabou, não. Não adianta. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Só que ela precisa trazer para nós a realidade do dia a dia, né? Ela precisa mostrar que nós somos usinas. Nós somos força motriz. Nós é que trazemos a transformação. Nós, todo mundo, numa única energia positiva, transforma. E nós somos capazes disso sim. É que não descobrimos ainda o método, né? A maneira. Nós sonhamos por direito com todos os bens materiais. Nós temos esse direito. Afinal de contas, olha lá, estou trabalhando, né? Só que, na verdade, tudo isso, todo esse esforço, vai servir para quê no futuro? Para a gente ver uma briga de filhos, de irmãos, e uma palavrinha chamada herança. Isso é verdade? Então, o que adiantou tanta coragem e tanta fé de desperdício de tempo? Dalai Lama, todos conhecem, só para a gente finalizar, ele costuma dizer em um dos seus livros que nós, do Ocidente, nós trabalhamos demais, a gente produz demais, né? A gente foca demais, mas tudo em cima da matéria. E quando a gente chega na velhice, tudo aquilo que nós juntamos e conquistamos, a gente acaba gastando para cuidar da nossa saúde ou dos nossos entes queridos. E é aí que a espiritualidade acaba comendo toda a nossa matéria. Olha que engraçado, ele não tem razão? Ele tem razão. Nós tivemos tanta coragem, tanta fé para conseguir tanta coisa, que, engraçado, agora eu não tenho para cuidar de mim. É dolorido, hein? Bom, despertar a fé em si mesmo e em Deus com coragem. Deus sabe de tudo que nós necessitamos e Ele nos ampara dentro daquilo que nós precisamos. Ele sabe exatamente cada um o tamanho da sacaria que pode carregar. Isso não vai fugir, né? É uma questão de predisposição orgânica. O que o Espírito, na verdade, está preparado dentro do seu veículo para poder transportar. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Paulo já dizia isso. A gente pode tudo, porém nem muita ou algumas são convenientes coisas para que a gente possa fazer. Lembra da moça pulando? Então, a fé raciocinada e a fé cega. A gente tem que saber a nossa limitação. E a gente pode ser feliz com dosagem.
Somos a imagem e a semelhança do próprio Deus. É só a gente dar uma olhadinha no espelho, que é Deus na configuração de cada um de nós. Nem mais, nem menos, nem feio, nem bonito, tudo igual. Tudo igual. Não tem diferença nenhuma. Mas acho que ninguém parou para pensar nisso, né? Eu sou mais bonito que a minha vizinha. Né? Então, por que temer o futuro ao invés de vivê-lo com mais carinho, pensando num caminho de evolução? Vamos dar uma reflexionada em cima disso? Vamos viver o presente agradecendo sempre as bênçãos que a gente recebe a todo momento. Todo momento. Olha onde nós estamos hoje, numa casa que está crescendo, constituída, humilde, e que traz para todos nós a oportunidade de muita melhoria e reforma interior. Falemos de Deus a toda hora e com respeito. Não tenho medo de falar de Deus. Coragem e fé é isso. Metam a boca no trombone. Eu tenho um grande amigo. Meu amigo se chama Deus. Só me fala coisas boas e me faz coisas boas. Nunca meteu o pau em mim. Tudo se faz segundo a vontade dele, principalmente a nossa evolução. Ele quer que a gente cresça. Tá lá. Esse aí é o nosso Deus. Eu quero agradecer a casa, a oportunidade que me deu mais uma vez de estar aqui. Essa é a terceira que o Fernando me proporciona. Eu não quis trazer muita ilustração, mas eu quis trazer um pouco da nossa realidade hoje, coragem e fé, que é ante o nosso dia a dia, a nossa vida. Nós somos assim, enjaulados, né? A gente vive num mundo de preocupações. Meu cartão de crédito, então, eu gastei 10 mil, só que o limite dele era 3 mil. Pronto, já enjaulamos, não é verdade? Por quê? Porque a gente não procura se organizar. A gente não procura se melhorar. Vamos se esforçar para isso, tá bom? Peço desculpas se eu falei alguma besteira aqui, mas eu quero que todos tenham uma excelente paz no coração e que Jesus proteja cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Olá pessoal, tudo bem? É só um aviso, tá? Não é nenhuma reclamação, você não precisa falar, né? Interrompendo aqui esse clima, mas é que a gente recebeu uma visita de um dos vizinhos e pedido pra gente dar um pouco mais de respiro nas vagas, sabe? Não tem nenhum carro parado na frente de garagem não, mas fica muito estreito, sabe quando a gente para bem no limite? Então a gente precisaria dar só um respiro dos dois lados, porque a rua é estreita e não dá pra fazer a conversão direito, né? Então é simples, né? Regra de ouro do cristianismo, né? Fazer os outros que a gente quer, que façam por nós. Se a gente, se fosse a nossa garagem, a gente queria que desse um pouquinho mais de espaço, só um pouquinho mais, tá? Então, a coragem da fé, vamos voltar ao que a gente estava, né? A coragem da fé, vamos até esse final. Então, vamos novamente fechar os nossos olhos. E agradecer por essa palestra que plantou uma semente de fé e coragem dentro do nosso coração, que tanto necessitamos. Vamos nos conectar ao nosso mentor, que é a Deus, nosso Pai. Ele é tão grande, tão justo, tão bom. Ele conhece a nós profundamente e sabe exatamente o que nós precisamos. Ele está aqui. Ele está nos acolhendo, porque Ele nos ama, a cada um de nós.
Por isso, tenha o nosso mentor sempre ao nosso lado. Então, assim, com o coração calmo e grato, vamos nos conectar à nossa própria luz e doar um pouco àqueles que necessitam, lembrando primeiramente aqui, nesse salão, as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Vamos doando uns aos outros. A pessoa que está sentando ao nosso lado, atrás de nós. Vamos se envolvendo com muito amor. Cada um que se encontra aqui nessa casa abençoada. E assim vamos aumentando essa luz para todos os povos da planeta todo, especialmente aqueles mais necessitados, que vivem na miséria, na pobreza, em medo, em guerras, em injustiça, nas ruas, em hospitais, em casas de idosos, orfanatos. Vamos envolvendo todas as pessoas e doando nossa luz, doando nosso amor, porque temos. E cada doação será pega e entregue, trazendo uma luzinha no coração daqueles que mais precisam. E vamos vibrar para a nossa planeta Terra, que está precisando tanto, que está gritando, que está nos dando muitos recados, que precisamos cuidar melhor dela. Vamos lembrando dos mares, das florestas, das montanhas, dos rios, dos desertos. Tanta beleza que não estamos enxergando, que não estamos valorizando. Vamos se esforçando mais para cuidar bem dela. E vamos vibrar pelas religiões, para que sempre tenha ensinamento de moralidade, para que a humanidade cresce junto, para que cada pessoa vai se lapidando, vai ter a coragem e a fé, que estamos acompanhados sempre pelo bem, pelo amor. E assim, lembrando de nós mesmos, pedimos: Senhor, nos ajuda na nossa reforma íntima, para que olhamos os nossos sentimentos, especialmente aqueles mais difíceis, e aceitamos a mudança, o crescimento. Esteja conosco, Senhor, esteja nos nossos lares, nos nossos familiares, nos nossos amigos, nos nossos companheiros de caminhada. Nos ajuda a ter palavras de amor sempre. E assim, te agradecemos muito por essa noite, pelas palavras de ensinamento, por tudo que recebemos. Que assim seja. Graças a Deus.
sonho de um